glória a Deus, irmãos. Uma salva de palmas mais forte para Jesus. Eu sei que você fez isso, mas cumprimente novamente seu irmão. Dê um sorriso para ele e diz: você está no melhor lugar, na casa do Pai, na casa do oleiro. Amém? Glória a Jesus. Enquanto eu me preparo aqui, vai orando aí para que Deus fale com você nessa noite. E fale comigo principalmente, né? Porque é daqui para cá. Amém? Primeiro eu recebo de Deus, depois eu passo para vocês o que Deus me deu. Amém? Muitos irmãos viajando ainda, né? Um descanso até que merecido, né? Porque passamos um ano correndo atrás, buscando de Deus, mas tem um momento que a gente tem que parar um pouco e cuidar um pouco da gente. Então os irmãos que não estão aqui estão fazendo isso, estão cuidando um pouco da família, que a nossa igreja, você sabe que é família, preservamos família. Então o primeiro ministério seu é a sua família. Amém? Não adianta você ganhar o reino e perder a família. Não faz sentido, é ganhar a família e ganhar o reino. Amém? Então, a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração é assim: deixe que Deus te molde. Já está vendo o direcionamento dessa palavra, né? Deixe que Deus te molde. Quem quer ser moldado por Deus nessa noite? Glória a Deus. Então, irmãos, vou fazer uma oração aqui primeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui para pregar a sua palavra nessa noite. Queremos ser um canal de bênção. Pega para ti os 5 pães e 2 peixes e multiplica para a gente, e que sobre para levar para nossas casas, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a sua palavra. Fala conosco, fala no nosso coração, que faça o sentido de mudança para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deixe que Deus te molde. Jeremias 18, versículo 1. Os irmãos que conhecem a Bíblia já sabem até o que eu vou falar, né? Jeremias 18:1, diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ali estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que fazia de barro, e quebrou-se esse vaso na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. Uma salva de palmas pela palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Jeremias, o profeta Jeremias, hoje de manhã o pastor Edson falou sobre o profeta Ezequiel, não é isso? Profeta Ezequiel 47, e hoje nós estamos falando sobre Jeremias, capítulo 18, e esses 4 versículos que nós lemos, ele fala tanto, irmãos, é tão profundo, porque a primeira coisa que nós aprendemos é que a palavra de Deus veio até Jeremias. Primeira coisa, eu não preciso procurar profeta, amém? Não preciso procurar a irmã Maria lá do bairro tal. Não que ela esteja com alguma coisa, não conheço a irmã Maria. Mas a palavra diz que os sinais seguiriam aos que crerem. Eu não preciso seguir sinais. Os sinais têm que me seguir. Não precisa procurar profeta. Deus envia a palavra até você através do profeta se Ele quiser. Amém? Quando Deus quer falar com você, irmãos, e eu acredito em profecia, Deus pode enviar um profeta até a sua casa. Você crê nisso? Você não precisa ir até a casa do profeta. Jeremias não precisou procurar Deus. Deus procura Jeremias e dá uma ordem, dá uma palavra para ele. Quando Deus quiser falar com você, Ele manda profeta. Glória a Deus. Quem quer receber uma profecia de Deus nessa noite? Tem alguns que não querem, né? Vou falar de novo. Quem quer receber uma profecia de Deus nessa noite? Salmo 1, versículo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Tem melhor profecia que essa? Glória a Deus. A palavra de Deus é a profecia. Amém? E hoje, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente cai na onda de falsos profetas. Está na onda, profetas do Pix. Entra uma live, aí você manda o Pix, ele confere se você mandou o Pix, de acordo com o Pix que você manda, ele revela uma profecia para você. Isso é qualquer coisa menos Deus. Isso é qualquer coisa menos Evangelho. A palavra de Deus fala com você. Se Deus quiser, manda um profeta para falar com você. Isso é falso profeta. Fuja disso, corra disso. Amém? Amém? Glória a Deus. Você não precisa disso. Quando Deus quiser falar com você, se você não for pela palavra, não tiver ouvido sensível pela palavra, Deus manda um profeta na tua casa, te procurar. Mas não precisa procurar profeta. Deus envia até você se você precisar. Glória a Deus. E eu confesso que muitas vezes Deus mandou um profeta falar comigo. Eu estou com 61 anos. Na carreira de fé minha, de 4 anos de idade até hoje, quantas águas rolaram. E eu quero dizer para você que quando o profeta me procurava, eu tinha 2 sentimentos. O primeiro era alegria, porque Deus estava falando comigo. Amém? O segundo era tristeza, porque se o profeta me procurou é porque eu não está sendo suficiente minha oração no meu quarto para ouvir a voz de Deus. Amém? Então seja sensível, entre no seu quarto, ouça a voz de Deus, porque Ele fala com você. Hoje de manhã eu falei sobre 3 faróis: palavra, oração e conselhos. Se você ouvir um desses, você vai ter um sentido para a sua vida, um rumo, um norte para você tomar decisões na sua vida. Glória a Deus. Jeremias recebeu a palavra, e essa palavra foi ao encontro dele. Essa palavra estava dizendo que Israel era um vaso de barro na mão do oleiro. Deus estava falando com o profeta Jeremias sobre a nação de Israel. A nação de Israel estava sendo comparada a um vaso de barro na mão do oleiro. Eu e você somos um vaso de barro na mão do oleiro. Somos o Israel de Deus, dos nossos tempos. Glória a Deus. E Deus dizia assim para Jeremias: assim vou fazer com Israel. Vou levar até minha casa, vou moer, vou picar, e vou pegar todas as rachaduras de Israel, e vou jogar a água do meu Espírito Santo, e vou fazer um Israel novo. Glória a Deus. Deus estava dizendo para Israel: Israel, você é meu, eu vou fazer isso com você, porque eu te amo. Você é um Israel de Deus, Deus te ama. Glória a Deus. A Bíblia, irmãos, ela trata alguns momentos com parábolas, com simbologias históricas, e traz realidades espirituais para nós. A Bíblia faz isso. Ser vaso e cair na roda do oleiro, porque, não sei se você sabe, mas a roda do oleiro era como se fosse aquelas máquinas antigas. Você pedalava, a roda girava, e o oleiro colocava o barro e moldava o barro do jeito que ele queria. Amém? Entenderam como que é a roda? Glória a Deus. Ser vaso e cair na roda da mão do oleiro significa que vamos ser moídos, quebrados, humilhados, muitas vezes até envergonhados, para que Ele, na nossa humildade, do nosso vaso, nos faça de novo. Amém? Na nossa humildade, de vaso, de barro, Ele nos faça de novo. Existe alguma coisa mais simples do que o barro, irmão? Amém? Existe alguma coisa mais simples que o barro? Não. Interessante.
é que a palavra veio. E há uma comparação entre o vaso de barro. Deus fala a Jeremias: desce à casa do oleiro. Eu quero dizer para você que muitas vezes descer não é do diabo, descer é propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Quem pega isso? Descer muitas vezes não é obra do diabo, muitas vezes descer é alguma coisa que Deus tem especial para você na sua vida. Descer muitas vezes é de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, para você ter cuidados com maldições que às vezes vêm vestida de bênção. O que é isso, pastor? Maldições que vêm vestidas de bênção. Existe isso, pastor? Existe. Vem como bênção, mas muitas vezes é maldição. Hoje, na verdade, a gente escuta as pregações dizendo que você tem que ser próspero, ir para frente, ser o primeiro naquilo que você está fazendo, aquele que chega sempre na frente, aquele que está sempre adiante, aquele que bate a meta, aquele que supera todos no campo do mercado aí financeiro. Não é isso que o mundo prega aí? Você tem que ser o principal, você tem que abater a meta. Os coaches da vida pregando isso para as pessoas, e se as pessoas não alcançam, se frustram e saem da igreja, porque não atingiu, talvez não tenha o nível de espiritualidade que estão pregando, porque estão pregando um evangelho vazio. E a pessoa não consegue atingir nada porque a pregação genuína não atingiu o coração dela. Glória a Deus. Tem muitas maldições com cara de bênção. Amém? E é uma estratégia usada até em Êxodo. Eu coloquei Êxodo 5:9. O povo de Deus, eu vou ler o versículo: agrava-se o serviço sobre esses homens. Faraó dizendo para os soldados: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que eles não se ocupem nele e nem confiem em palavras mentirosas. O que Faraó estava dizendo? Porque o povo naquela época estava querendo louvar a Deus, então foram pedir para Faraó: Faraó, a gente quer louvar o nosso Deus, deixa a gente ir para o deserto, louvar a Deus e voltar. Sabe o que Faraó falou? Aumenta o serviço deles, eles estão ociosos demais, dobra o serviço, para eles não ter tempo de falar com Deus. Está pegando a mensagem? Glória a Deus. O Faraó diz: aumente o serviço deles, porque eles estão pensando em Deus, estão ouvindo Deus. Eu não quero isso para eles. Algumas bênçãos que nós pensamos que são bênçãos, elas roubam a principal bênção da nossa vida. Às vezes, aumento de trabalho, a gente pode achar que é bênção, mas pode ser uma proposta do diabo para afastar você da presença de Deus e daquilo que Deus tem para a sua vida. É verdade ou não é, irmãos? Eu vi um testemunho de uma irmã, até listei aqui na minha mensagem. A irmã foi fazer, ou ganhou, uma bolsa para fazer uma pós-graduação. Casada, mãe de filho, marido. Ela trabalhava o dia todo. Saía do serviço direto para a pós-graduação. Chegava em casa, não via marido nem criança. No outro dia, a mesma rotina. Passou-se 1 ano e meio. Ela procurou o pastor e disse: pastor, perdi minha família e perdi o meu casamento. Isso é bênção ou é maldição? Glória a Deus. Não é problema fazer uma pós-graduação, e ganhar é melhor ainda, não é verdade? Mas a gente tem que entender se está no tempo e na vontade de Deus que aconteça isso na minha vida e na sua vida, porque às vezes não é o tempo dele. Glória a Deus. Eu estou ilustrando a mensagem para chegar onde eu quero. Uma menina foi na praia e ela foi na praia buscar uma estrela do mar. E ela, enquanto esperava a estrela do mar aparecer ali na praia, ela começou a pegar aquelas conchinhas, sabe conchinhas? Encheu a mão de conchinha e encheu a outra mão de conchinha. E a estrela do mar apareceu, e ela não pegou, porque ela estava se preocupando com pequenas coisas. Quantos de nós
perdemos o que Deus tem maior na nossa vida, porque nós preocupamos com pequenas coisas. Deus tem muito mais para nós, e talvez nós estamos pegando nas nossas mãos e nos preocupamos com pequenas coisas. E quando Deus está dizendo para você nessa noite, eu tenho muito mais para você. Fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer, é pegar pequenas coisas. Aquilo que Deus quer que eu faça, eu não faço. Mas aquilo que Deus quer que eu não faça, eu faço. É pegar pequenas coisas e deixar as estrelas que Deus tem para mim passar despercebidos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vocês estão aí? Glória a Jesus. Segunda coisa que eu vejo nesses capítulos, nesse versículo que a gente leu: contemplação. O que é isso, pastor? Só vou perceber o que Deus tem para mim se eu parar, contemplar e observar. Amém? Só vou perceber o que Deus tem preparado para mim em 2026 se eu parar, se eu observar e se eu contemplar. Ezequiel 37, ele foi contemplar o vale de ossos secos. O grande mal dos nossos dias é que nós não paramos, nós estamos muito acelerados, estamos na velocidade acima da média. É verdade ou não é? Nós não estamos curtindo a viagem que Deus tem para nós, nós estamos muito acelerados. O mundo de hoje é muito acelerado, velocidade máxima. Nós não estamos conseguindo ouvir mais a Deus. Mas por quê? É Deus que não está falando comigo? Deus está gritando com você. Só que a velocidade que você está vivendo, você não consegue mais ouvi-lo. Deus está falando alto com você, meu filho, minha filha, mas você não ouve, porque a velocidade que você está, não consegue ouvir mais a Deus. Cheio de conchinhas na mão, e Deus está mandando estrelas, mas eu não consigo usufruir mais das bênçãos de Deus. Amém, meu irmão? Porque eu peguei coisas que não era para pegar, porque não era hora de pegar talvez, e no meio do caminho eu me distraí com alguma coisa. Jeremias, ele vê o que Deus está fazendo. Jeremias desce, contempla o que Deus está fazendo. Ele desce. Muitas vezes recuar na nossa vida é plano de Deus para nós. É ou não é? Muitas vezes não entendemos, mas recuar na nossa vida é o plano de Deus para nós. Essa palavra é para você iniciar o ano tendo uma reflexão de onde você está gastando o seu tempo e qual a velocidade que você está andando, que não está permitindo mais você ouvir a voz de Deus. Estamos numa época de velocidade altíssima. Glória a Deus. E descer nem sempre é do maligno. Recuar, parar e se humilhar é a vontade de Deus muitas vezes para nós. Amém, irmãos? Época de aceleração, 2025, 2026. E cada dia piorando mais. WhatsApp. 2 vezes mais a velocidade. Verdade ou não é? Se tivesse 4 ou 5, nós ia usar. Às vezes eu estou no carro com meu filho, ele liga o WhatsApp lá para ouvir uma mensagem, eu não entendo nada. Pô, acabou. Mas o cérebro está ali. Velocidade máxima. E a gente usa isso. 5G. Produção em massa. Tempo é dinheiro. Aumento de produção. Números gráficos, notícias reais ao vivo. Mundo
acelerado, que não ouve mais a voz de Deus. Amém? Acho que vocês não estão gostando da mensagem. Mundo acelerado, irmãos. Eu acredito que Deus vai desacelerar muitos de nós. Vai trazer uma solicitude para nós. Vai trazer a simplicidade da mesa novamente. Vai trazer a contemplação da criação novamente. Estamos preocupados com tanta bobagem no mundo, com tanta velocidade das coisas acontecer para nós, que nós não temos tempo para contemplar a criação de Deus. Verdade ou não é? Quem para aqui para contemplar o que Deus fez, a natureza, não temos mais tempo. E a sociedade está gritando, a sociedade está clamando. Tem alguns pais que já se tocaram de muitas coisas. Eu vi um pastor falando nesses tempos, que muitos brinquedos estão retornando, aqueles brinquedos antigos, carrinhos de madeira, aqueles peãozinhos, aqueles brinquedos que a gente brincava quando era pequeno, está voltando. Porque a tecnologia está acelerando demais os filhos. Pais, cuidado. A tecnologia acelera muito a mente do seu filho. E hoje nós temos uma doença chamada de síndrome da mente acelerada. Sabe o que é isso? Síndrome, eu nem sabia que tinha isso. Síndrome da mente acelerada. Porque tudo é velocidade, tudo é velocidade. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Para um pouco, me contempla, ouve a minha voz. Muitos de nós só frequentamos culto, mas paramos de ouvir a voz de Deus. Não é porque você é ruim, não é por isso não. É porque talvez você precise ouvir uma mensagem que você precisa desacelerar um pouco. Deus muitas vezes está gritando no nosso ouvido e nós não ouvimos a voz dele, porque nós estamos preocupados com tanta coisa no mundo, acelerados demais. Deus está dizendo para você nessa noite: para um pouco, me contempla. Jeremias desceu e contemplou. Para um pouco e vê o que o oleiro tem feito na sua vida. Para um pouco, vê o que o oleiro tem feito trabalhando a favor da sua vida. Pare um pouco, desacelere um pouco. Vê o que Deus, a forma que Ele está trabalhando na sua vida. A gente não vê mais Deus trabalhando, porque nós estamos acelerados. E quando a gente contempla, a gente é mais grato. Amém? Quando a gente contempla o que Deus tem feito para nós, a gente é mais grato. Quem sabe se em 2026 você desacelerar um pouco e contemplar o que Deus já tem feito por você, você será muito mais grato por Deus. Porque tem coisas que você quer fazer e quer que Deus faça. É verdade ou não é? Tem coisas que você quer fazer e quer que Deus faça por você. Mas muitas vezes Ele já fez e você nem percebeu. Aí Deus manda você refletir um pouco. 2025, nem tudo foi tão ruim. É que você foi muito acelerado demais. Mas se você parar e contemplar o que Deus fez para você em 2025, você vai ter motivos para ter gratidão com Deus. É verdade ou não é, irmãos? Para mim é verdade. Você vai parar e contemplar a obra que Ele fez. Sabe o que demonstra isso, irmãos? Contemplação. Você já viu algum colono que mora no campo, que vive lá no campo, ser um ateu? É difícil, não é?
É muito raro. Por quê? Porque todo dia, na lida com a roça, na lida com a lavoura, ele vê a criação do Deus, e a criação revela o Criador. Quando ele está lá na lida dele, ele olha toda aquela natureza, aquilo que Deus criou, e a natureza, a criação revela o Criador para ele. Então ele vê Deus em tudo. E por que você encontra ateu nas grandes cidades? Porque todo dia o homem vê a obra da mão do homem. E ele acaba crendo no homem, se torna um humanista. Interessante, né? Quem observa e contempla a criação, dá valor ao Criador. Quem contempla a criação do homem, esses projetos de arquitetura humana, dá valor ao homem, esquece de Deus, é um humanista. Faz sentido para você essa palavra? Não é isso que acontece? Glória a Deus. A desaceleração e a contemplação. Pastor, você está falando para mim não prosperar? Não, não é isso. Mas se precisar, não prospere. Mas pastor, o que é isso? Se for preciso, não prospere. Porque prosperidade não é ter dinheiro. Tem muita gente cheia de dinheiro e pobre. Prosperidade é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Prosperidade é estar no centro da vontade de Deus. Prosperidade é estar alinhado com a vontade de Deus. Amém? Prosperidade muitas vezes é ouvir a voz de Deus e ver o que Deus tem preparado para mim. Glória a Deus. Entrar no quarto, abrir sua Bíblia, ouvir Deus falar, dizer: filho meu, eu te amo. Vou dizer de novo: entrar no seu quarto, fechar a porta, abrir a Bíblia e ouvir na palavra Deus dizer para você: filho, eu te amo. Tem prosperidade maior que isso? Glória a Deus. Não tem prosperidade maior disso. Salmo 1, final do Salmo 1, do versículo 1 diz assim: e tudo o que fizer prosperará. Desde que você esteja alinhado com a vontade de Deus. Amém? Eu já disse aqui, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E somos tentados dia a dia a acelerar cada vez mais. Amém? A nossa geração está sendo tentada cada dia mais a acelerar. Cada dia mais buscar velocidade. Em tudo. Em tudo que você vai fazer. Avança. Se Deus está te levantando. Agora você vai e acelera. Mas Deus está dizendo para você: não vai não, fique. Você vai por a sua própria força, querendo acelerar, querendo ir para frente e tal. Mas tem momentos que Deus diz para você: não vai, fique. Porque senão eu vou te perder de vista. Amém? As acelerações, a velocidade do mundo aí fora, muitas vezes nós ficamos distante de Deus, Deus nos perde de vista. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não deve abrir mão do oleiro na sua vida, meu irmão. Não deve perder a visão do oleiro, para que você tenha a sua vida modificada. Amém? Glória a Deus. Mas como assim? Eu não ouço nem a voz mais de Deus. Sabe por quê? Porque você está muito acelerado. Desacelere, contemple, observe. Amém? Glória a Deus.
Jeremias desce e ele vê o que Deus está fazendo. Jeremias desce e vê o que Deus está fazendo. Jeremias desce na casa do oleiro. E lá você vai me ouvir. Muitas vezes nós temos que descer a casa do oleiro para ouvir a voz de Deus, irmãos. Amém? Jeremias está chamando nós nessa noite, nessa palavra, a contemplação, a desacelerar e a observar. Amém? Coloquei Salmo 46. Salmista Davi era um contemplador. Ele fala no Salmo 46: ele fala o firmamento, anunciando as obras da sua mão. Para onde ele estava olhando? Para o céu, contemplando a natureza de Deus. Nós perdemos a contemplação, devemos novamente voltar à casa do oleiro. Glória a Jesus, irmãos. Voltar à casa do oleiro. Tanta coisa acontecendo. Pastor, mas tem tanta bênção chegando para a minha vida. Cuidado, meu irmão, pode ser uma ordem de Faraó para te acelerar muito e parar de ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse final de semana, eu e a pastora Marli desaceleramos um pouco. A gente vinha vindo numa rotina um pouco acelerada. Aí passamos o Natal muito bem, com Jesus, com a família. Aí nós ouvimos a voz de Deus, ela ouviu primeiro que eu. Vamos parar um pouco, ficar em casa. E junto com essa voz ainda veio a voz: abra a igreja e faça o culto da virada. Quem veio aqui no culto da virada viu que Deus se manifestou aqui, foi uma bênção. Mas por quê? Nós paramos e ouvimos a voz de Deus. E contemplamos um pouco o que Deus fez por nós. Amém? Glória a Jesus. Contemplar, saber desacelerar um pouco, isso traz vida para a igreja. Como é bom ouvir Deus falar. É verdade ou não é? Não é bom ouvir Deus falar, irmãos? Mas somos tentados ser mais do mesmo. Verdade ou não é? Não ouvimos a voz de Deus mais. Deixa eu correr aqui. Jeremias desce um pouco e observa. Eu queria que você tirasse, irmãos, de repente uma tarde, uma manhã, dá uma olhada para o céu, vê o que Deus já fez para a sua vida. Para de murmurar. Para de dizer que não bateu a meta. Para de dizer que depois que virou o ano as coisas ficaram difíceis. Murmuração, nesta noite vai ser substituída por contemplação. Amém? Glória a Deus. Murmuração vai ser substituída por gratidão. Glória a Jesus. Jeremias desceu e observou a vaso na mão do oleiro. Aumentar estratégia e aumentar trabalho talvez seja uma estratégia para te afastar daquilo que deveríamos estar próximos. Verdade ou não é? O diabo não precisa te levar para onde ele quer. Escute o que eu vou te falar. O diabo não precisa te levar para onde ele quer. Basta ele te afastar de onde você deveria estar. Basta ele te tirar da presença de Deus e do que ele mandou você fazer. Amém? Glória a Deus. O diabo não precisa que nós o adoramos, mas ele quer que nós adoremos qualquer coisa menos Deus. Amém?
Ele não está preocupado com adoração. Ele quer tirar você do centro da vontade de Deus. Ele quer que você pare de adorar a Deus e adore outras coisas. Talvez o seu trabalho, talvez o seu emprego, talvez a sua família. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Às vezes ele vem com grandes laços vermelhos. Cuidado. O céu está dizendo para você: cuidado. Cuidado com alguns pratos, alguns presentes, que pode te tirar do centro da vontade de Deus. Porque nós estamos acelerados no nosso dia a dia. Ele quer nos ocupar com outras vozes, que não seja a voz de Deus. Nós ouvimos várias vozes durante o dia, nessa aceleração, nessa frenesi da velocidade humana. E nós paramos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir outras vozes. Mas eu quero dizer para você, é melhor você descer na casa do oleiro com Jesus do que estar no pedestal de glória e de sucesso sem Ele. Amém? Glória a Deus. Descer é se humilhar e aceitar o tratamento que Deus tem para nós. Arrepender-se e deixar que Deus fale conosco. Glória a Jesus, irmãos. Casa do oleiro é onde Ele põe as mãos em nós. Quem quer que Deus ponha a mão em você? Casa do oleiro é onde Ele põe a mão em nós. E nós somos moldados e transformados. Glória a Jesus, irmãos. Desce, Jeremias, que eu vou falar contigo, e você vai ouvir a minha voz. E muitas vezes, nós só ouvimos a voz de Deus quando nós estamos num momento de dor. Mas Ele quer falar com você todo momento. Você tem que ouvir a voz dEle. E às vezes a gente só ouve a voz de Deus no momento que nós estamos precisando dEle. Ou estamos com dor na alma, dor no espírito, dor física. É aí que a gente vai buscar Ele para ouvir a voz dEle. Não, irmão. Buscar a Deus em todo momento. E muitas vezes ligamos para algum irmão da igreja e perguntamos: a gente não tem visto você no culto, sentindo muito falta de você no culto. O pastor faz isso, né? O pastor que ama ovelha, às vezes dá uma ligadinha. E se a gente não liga porque não tem seu número, depois você passa o seu número para nós, né? Porque senão você fala: não, o pastor não liga para mim. Não é que não liga, a igreja é grande. E muitas pessoas procuram a gente fica um pouco mais próximo porque somos procurados. Mas muitas pessoas falam: a gente sente falta no culto, pastor, não estou conseguindo ir. Mas por que, meu irmão? O que está acontecendo? Abri uma empresa. Meu tempo está todo tomado com a empresa. Abri um e-commerce. Não está dando tempo. Ele está com uma prosperidade financeira linda, maravilhosa. Passa o tempo e ele nos procura com dificuldade. Por quê? Ficou longe do arraial. Ficou longe do rebanho. Deus permite muitas dores, irmãos, para você ouvir a voz de Deus e buscar a Deus. Quando a gente se afasta do rebanho é perigoso, seja por qualquer motivo, prosperidade, e hoje está um comodismo violento. Eu acho que o remédio da pandemia não foi suficiente, talvez vai ter um remédio para mexer no bolso, que talvez a pessoa vai vir para Deus através desse remédio. Porque Deus está ouvindo, Deus está falando, mas o povo não está escutando, irmãos. Está na velocidade acelerada, está numa frenesi tremenda, não ouve mais a voz de Deus. E afastar do rebanho é perigoso, seja qualquer motivo. Quem já viu o Discovery Channel? A manada de búfalos. Os leões estão em volta, esperando o quê? O momento que um se desgarre. Não é isso? Quem já assistiu? Aquela manada de búfalo. De repente um se desgarra, os leões cercam.
saiu do rebanho. Tem bênção, irmãos, que Deus ordena só aqui, sabia? Você sabia disso? Tem bênçãos para a sua vida que Deus ordena só aqui. Tem bênçãos que Deus ordena no seu quarto. E tem bênçãos que Deus ordena no seu casamento. Mas tem bênçãos que Ele ordena só aqui na casa dele. Não porque aqui é um lugar especial, um templo de 4 paredes, com uma música boa, com um lugar bom para você adorar a Deus. Não é por isso. É porque aqui é uma reunião dos santos. Glória a Deus. E Deus habita no meio da comunhão. Tem proteção aqui dentro. Amém? Você crê nisso? Tem proteção aqui dentro. Ah, pastor, eu não venho porque eu estou mal. É nesse momento que você tem que estar aqui. Porque os búfalos machucados, no meio do rebanho, ainda ele tem proteção. Amém? Os búfalos que estão machucados, no meio do rebanho de búfalo, ainda existe proteção. Se você está machucado no meio da igreja, da Assembleia dos Santos, ainda existe proteção para a sua vida. Glória a Deus. Constantemente, irmãos, nós somos chamados a descer a casa do oleiro. Muitas vezes ali não é bom, mas é necessário. Amém? O vaso estava sobre rodas. Glória a Deus. Quando estamos na casa do oleiro, irmãos, nós ficamos sem saber o que está acontecendo muitas vezes. Não conseguimos entender profecias, não conseguimos entender palavras proféticas, porque ficamos tontos muitas vezes. Deus está virando nós. A roda gira na casa do oleiro. E muitas vezes você fica sem entender o agir de Deus, mas Ele está te moldando para te fazer um vaso novo. Glória a Deus. Não tente entender o agir de Deus, irmãos. Não tente entender. Simplesmente seja um vaso na mão dele. João 13, Jesus fala para Pedro: o que está acontecendo com você agora, Pedro, você não vai entender, mas vai chegar o dia que eu vou te revelar e você irá entender. Jesus estava dizendo: Pedro, eu tenho que trabalhar com você, porque você ainda tem muitas fagulhas, você tem muita palha. Eu tenho que te limpar ainda, porque eu tenho um projeto muito grande para você. Deus tem projeto para você, meu irmão, mas Ele vai te colocar na roda, vai te virar para te fazer um vaso de honra, um vaso novo. Glória a Deus. Ele queria transformar Pedro de pescador de peixes em pescador de homens, mas para isso precisava de um vaso renovado. Interessante que um certo dia você vai lembrar disso. Pedro diz para Jesus: Tu és Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Nossa, que bela revelação que o meu Pai te deu. Pedro ficou, se fosse nos nossos dias, ficava pronto para uma selfie, não é? Ai, Jesus falou que eu recebi a revelação do Pai. Mas na mesma conversa ele diz: afasta de mim, Satanás. Imagina a cabeça de Pedro, né? Me fala que eu sou um escolhido de Deus, que Deus me revelou, e de repente me chama de Satanás. Pedro pensa: eu sou de Deus ou eu não sou? Não é verdade? Pedro indagou, né? Será que Deus está falando se eu sou de Deus ou não sou? Jesus está moldando ele, irmãos. Quando Jesus está te moldando, um conselho: fale menos, escute mais. Amém?
Quando estamos na roda do Senhor, Ele não quer nossa opinião, Ele quer a nossa obediência. Amém? Estamos na roda do Senhor, Ele sabe como fazer, Ele não quer nossa opinião para fazer. Amém? Porque nós somos limitados no saber. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo. Quando nós estamos na roda sendo moldado por Jesus, simplesmente não indague nada, seja obediente, só isso. Dependência e confiança total nele. Glória a Deus. Eu tenho que confiar no trabalho das suas mãos. Você está nas mãos de Deus. Confie no trabalho das mãos deles. Será o melhor para você. Amém? O trabalho das mãos de Deus para a sua vida será o melhor para você. Eu confio que no final será muito melhor do que o começo para você e para mim. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O final será muito melhor. Quando Ele está nos moldando, Ele está dizendo para mim e para você: eu quero que você seja muito mais parecido comigo. Por isso eu estou te moldando. Amém? Quem quer ser parecido com Jesus? Deixa Ele te moldar. E quando nós estamos na roda do oleiro, irmão, a tecnologia não ajuda muito não, tá? Glória a Deus. O nosso tempo de igreja, ou de evangélico, ou de crente, não conta muito. Quando nós estamos na mão do oleiro, o título de pastor, o título de diácono, o título de seja qual for, de apóstolo, de semideus ou de quarta pessoa da Trindade, não importa. Estamos na mão do oleiro. Amém? A casa do oleiro sempre será e sempre vai ser dependência de Deus, confiança de que Deus ainda está no controle da minha e da sua vida. Glória a Jesus. O vaso de barro. Olha para o lado aí. Olha um vaso de barro aí. Tá bonito esse vaso? Tá, né? Jardim do Éden. Tinha 2 elementos no Jardim do Éden: ouro puro de Ofir e barro. Deus não podia ter feito nós de ouro? Tinha os 2 materiais ali para escolher: o ouro e o barro. Por que Ele fez a gente de barro? Para que a glória dele não enchesse nós. Porque dentro do barro existe uma glória dele. Amém? 2 Coríntios está dizendo que somos vaso de barro e temos um tesouro escondido dentro de nós. Amém? Então você é um barro, você é um vaso de barro, mas tem um tesouro escondido dentro de você. Glória a Deus. E nós somos tão frágeis, irmãos, se nós caímos de 30 centímetros, nós quebramos. Não é verdade? Mas Jeremias está dizendo que o barro, Deus faz do jeito que Ele quer. E se o vaso quebrou, sabe por quê? Porque na hora que Ele está te moldando, você está se mexendo muito. Pare de se mexer. Pare de querer ajudar. Glória a Deus. Deus faz do jeito que você quer. Do jeito que Ele quer, amém? Glória a Deus. Aqueitai-vos, sossegai e sabei que Ele é Deus. Glória a Deus. Descansa, Deus está moldando a gente, fazendo a gente um pouco melhor do que somos. Glória a Deus. Todos nós quebramos, todos nós falhamos, todos nós tropeçamos, todos nós fracassamos, todos nós nos movemos na hora errada. Verdade ou não é? Todos nós acontece isso. Com todos nós acontece isso. Nós atrapalhamos muitas vezes o processo, mas o segredo dessa mensagem é que todo mundo pode quebrar.
Mas tem a diferença: quebrar na mão de Deus. Todo mundo pode quebrar, mas quebrar na mão do oleiro. Vaso que quebra na mão do oleiro, meu irmão, ele quebra na mão do oleiro e ele tem a segurança que o oleiro vai fazer de novo. De novo se precisar, de novo se precisar, de novo. Quantas vezes quebrar, o oleiro vai fazer de novo. Glória a Deus. Então não quebre na mão do diabo, quebre na mão de Deus. Caia nos braços do Pai. Glória a Jesus, irmãos. Não dê o seu coração a outros deuses. Onde a gente quebra, faz a diferença. Quebrar na mão do oleiro é sinal que ele está te moldando mais uma vez para te tornar cada vez mais perfeito e parecido com ele. Glória a Deus. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A promessa não é de vida fácil, mas a promessa é que ele teria companhia, que nós teríamos companhia de Jesus ao nosso lado. 2026, talvez você está começando. Eu quero dizer para você, a promessa não é que você vai ter vida fácil, ele nunca prometeu isso. Mas ele prometeu que ele estaria com você. A companhia dele estaria com você. Glória a Deus, irmãos. E quando quebramos parece o fim. Mas quando quebramos na mão de Deus, sempre é um recomeço. Entrar na vida de alguém e sair da vida de alguém. Entender os términos, saídas e finais. É difícil para nós. Para Deus todo fim é um recomeço, meu irmão. Quantos namoros é fácil entrar? A pastora Marli me chamava de lindo, mas ela estava com problema de visão. Dormia pensando no pastor. Hoje, quantos namoros acabam pelo WhatsApp? A pessoa sabe entrar, mas não sabe sair. Nem tem a moral de chegar lá e pessoalmente falar. Pelo WhatsApp ela bloqueia, já acabou. Pessoa sabe entrar, mas não sabe sair. Quantas pessoas entram numa empresa, beija o escudo da empresa. Meu chefe é demais. Vou vestir a camisa da empresa, é o que eu quero. Empresa maravilhosa, depois de 8 meses está na mesa do juiz processando a empresa. Sabemos entrar, mas não sabemos sair. O amor acabou. O salário é mesmo, a condição é a mesma, a empresa é a mesma. Não teve nenhuma promessa falsa de nada. Sabemos entrar, mas não sabemos sair. O oleiro quer te moldar nessa noite para você saber essas coisas. A gente entra na igreja. A minha igreja do coração. Achei a minha igreja. É onde eu quero ficar. Ah, meu pastor maravilhoso, prega a palavra de Deus. Que bênção essa igreja. Não é verdade? Bate foto com o pastor. Pastor, eu quero tirar uma foto com você. Pá. Chama o pessoal da mídia. Vamos tirar foto com o pastor. A igreja é maravilhosa. Mas um ano depois ele some da igreja. O pastor não colocou ele na posição que ele queria. O pastor não vale nada. Essa igreja não tem palavra. O pastor não é o que eu pensava. Essa igreja não é o que eu pensava. Vou para outra, que a outra é melhor. A gente não entra bem, a gente entra bem nos lugares, mas sai mal. A gente não sabe sair. É isso ou não é, irmão? Estou falando alguma coisa a mais. Verdade?
Mas quando você é o vaso na mão do oleiro, ele ensina você a entrar e ensina você a sair. Quando você é um vaso na mão do oleiro, você vai aprender a sair. Deus quer te moldar, irmãos, para você ter uma situação na sua vida que todos vão ter desejo de andar com você, porque é uma pessoa que sabe entrar e sabe sair dos lugares. Experimente um dia, não sei se já aconteceu isso, ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Você vai ser sempre Davi, não é isso? E o Saul é sempre o irmão do lado. Você vai ser sempre o João que deitou nos ombros de Jesus, mas não vai ser o Judas que traiu Jesus. Não é verdade? Quando você lê sem o Espírito Santo, você vai ser sempre o bom, e o outro vai ser o ruim. Você vai ser o Davi, e o seu irmão é o Golias, ou o seu irmão é o Saul. Mas quando você lê com o Espírito Santo a Bíblia, um dia você vai ser a ovelha perdida, mas no outro dia você vai ser o Sadraque que enfrentou a fornalha. Num dia você vai ter o coração do Pai, e o Espírito Santo vai encaixando você aonde Ele quer que você se encaixe. Glória a Deus. O oleiro está moldando você, tirando palhas, algumas impurezas, para que você seja um vaso novo. Aquele que começou a boa obra é o fiel para concluir essa boa obra. Ele não vai largar nenhum vaso quebrado no canto. Tenha certeza disso. Ele não vai deixar você caído, quebrado num canto. Ele vai terminar a obra que Ele começou na sua vida. Agora não é como você quer, é como Ele quer. Amém? Há dois níveis de fé. Mesmo que Ele não faça, mesmo que Ele não faça o que eu quero, estou na mão do oleiro, Ele sabe o que é melhor para mim. Glória a Deus. Esse é um nível de fé alto. Muitas vezes dizemos que queria que Deus fizesse assim na minha vida, e Ele faz. Esse é um nível de fé. Mas ter um nível de fé acima é mesmo que Ele não faça, eu quero estar na mão do oleiro, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Há uma promessa: tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Amém? Tudo na sua vida está cooperando para o seu bem, porque você ama ao Senhor, e você está na roda. Novo Testamento, 22 vezes Jesus é o nosso Salvador. 650 vezes está escrito que Ele é o nosso Senhor. Amém? Ele é o nosso Senhor, Ele é o melhor para nós. Pedro foi parecido com Jesus, mas para isso teve que entrar na roda e ser moldado por Jesus. Quantos de nós vamos atravessar esse ano, talvez, entrar numa roda, ser moldados por Jesus, para se tornar o vaso que Ele quer? Todo vaso tem propósito, e Ele tem um propósito incrível para mim e para você. Amém? Consertar rachaduras, curar feridas, tirar orgulho, transformar como marido e transformar como esposa, como pastor, como líder. Não importa a situação, Ele vai transformar. Amém? Ainda que eu esteja quebrado hoje, mas eu ainda estou na mão do oleiro, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Que Ele te leve à casa do oleiro para ser transformado. E se formos transformados, nós vamos passar a observar mais.
Deus está fazendo coisas lindas por você, meu irmão. Falta simplesmente nós, a contemplação, que rouba muitas vezes a gratidão pelo que Deus já fez por nós. E nós não determinamos nada, nós confiamos naquele que determina tudo. Tem muita gente determinando para Deus, mas Deus está dizendo para você: quem determina na sua vida sou eu. Glória a Deus. Se você é um vaso, vamos ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. Nesses dias acelerados, Deus está dizendo para você: recue, contemple, celebre o que eu tenho feito por você, observe, fique atento no que eu estou falando com você. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que a palavra tenha falado ao seu coração nesta noite. Vaso nas mãos do oleiro. Glória a Jesus. Ah, pastor, mas eu estou tão quebrado. Não tem problema. Talvez você está pensando que é a ação do inimigo. Não, é Deus te moldando, talvez. Deus te colocando na posição que Ele quer que você esteja. Porque quantos relatos eu falei aqui, às vezes a gente entra no lugar, sabe entrar muito bem, mas sai tão mal. E está se tornando até um vaso de desonra para Deus. Porque Deus fala: poxa, mas coloquei ele naquela posição, ele me envergonha. Aí ele tem que te levar, colocar na casa do oleiro, te moldar novamente. E se precisar fazer isso, meu irmão, ele faz até o último minuto da sua vida. O oleiro vai andar com você sempre. Tenha isso em mente, o oleiro está andando com você sempre. Se precisar, ele faz de novo. Mas como eu disse aqui, como é bom estar na mão de aquele oleiro que te ama, que quer o melhor para você. Ele não está te quebrando porque ele quer o pior para você. Às vezes numa mensagem dessa você pode entender: mas que Deus é esse? Que está querendo quebrar. Não, quebrar no sentido de trazer melhorias para você, ajustes para você, que muitas vezes nós não entendemos, mas Deus está ajustando cada um de nós, para nós se tornarmos um pouco mais parecido com Jesus, tomar atitudes que talvez você, antes de tomar, você vai pensar: Jesus faria isso? Aí você é um vaso parecido com Jesus. Amém? Às vezes numa briga no trânsito você levanta a mão, mas você lembra que você é um vaso, está sendo moldado. Aí você levanta a mão para xingar, você fala: vai abençoado. Não é verdade? É nada, né? Mas é a transformação de um vaso. Será que nós vamos chegar num dia disso? Que a pessoa chegar e dar uma fechada no trânsito, até bater no teu carro, e você falar: vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe. Depois a Porto Seguro paga. Glória a Deus. Quem sabe, né? Um dia. E um dia, né? Como eu falei aqui, aquilo que nós valorizamos tanto, que é o ouro, aqui embaixo, sabe onde ele vai estar lá em cima? Nas ruas. Nós vamos pisar naquilo que nós valorizamos tanto aqui, nós vamos pisar nele. Ruas de ouro, que nós damos tanto valor aqui na terra, lá nós vamos pisar com nossos pés em ruas de ouro. O que nós damos valor vai ser pisado lá em cima. Glória a Deus. Que os nossos valores façam sentido para o reino de Deus. Que essa palavra faça sentido no seu coração para mudança, para melhor. Ah, pastor, eu estou passando dificuldade. Irmãos, muitas vezes a dificuldade é Deus te colocando na roda. Você fica até tonto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está girando a roda, irmão. Está te moldando. Daqui a pouco você está um vaso bonito. Aí fala: nossa, que bom que aconteceu isso. Hoje eu estou percebendo muito melhor as coisas. Hoje eu estou caminhando muito melhor, porque Deus está comigo. Deus está me moldando dia a dia, até me tornar um vaso perfeito, sem rachaduras,
onde Ele possa depositar o óleo do Espírito e não sair pela rachadura, onde Ele possa colocar o vinho novo na sua vida e não sair pela rachadura. Vaso de honra, vaso novo, é isso que Deus quer para mim e para você nesse ano. Reflita muito nisso, meu Deus. Desacelere, contemple mais, abaixe um pouco a velocidade. Ah, pastor, mas eu tenho que correr atrás. Você pode correr atrás, não tem problema. Corra atrás, mas tenha um tempo para Deus. Talvez você está achando muito ficar 2 horas dentro da igreja, mas você tem 264 horas na semana. 2 horas para Deus e o resto da semana só para você fazer o que você quer. É pouco. Eu venho de manhã no culto, venho à noite, e se precisar eu venho todo dia. Se tiver culto aqui eu venho todo dia. E eu acho pouco. Quem é do coral, vem no coral de quarta-feira aqui. A gente vem na quarta-feira no coral, vem na quinta-feira no culto, vem no domingo. E se tiver sábado aos jovens, eu venho também. Estamos aqui. Sabe por quê? Porque Ele tem feito tanto por nós, irmãos, que talvez a sua palavra diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 aí fora. E nós estamos invertendo. Estamos invertendo a palavra. Se nós queremos ser abençoados, nós temos que ler a palavra e aplicar no nosso coração, porque é regra de fé e prática. Se é regra, é para seguir. Amém? Glória a Deus. Que você tenha um 2026 abençoado. Que o Espírito Santo possa te moldar de acordo com a vontade dEle, porque sempre a vontade dEle vai ser o melhor para nossas vidas. Amém? Ah, mas eu quero mudar em 2026. A primeira coisa que você tem que mudar é a mente. Ah, eu quero que as coisas aconteçam diferente. Então seja diferente. Se não vai acontecer as mesmas coisas, irmão. Você vai chegar em 2026 em dezembro, falando a mesma coisa que você falou em 2025. É verdade ou não é? Ah, mas eu vou acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não faz nada, porque não há mudança. Tem que mudar a atitude, mudar as posições, mudar aquilo que eu penso, para que Deus possa agir diferente na minha vida. E eu creio que essa igreja vai ter um ano muito abençoado, um ano de vitória, um ano onde nós receberemos tantas bênçãos aqui, que as pessoas vão nos procurar e dizer: eu quero estar com vocês, eu quero andar com vocês. Sabe por quê? Nós pregamos um evangelho aqui nessa casa de transformação, de salvação, libertação, que vai transformar a sua vida, se você quiser, lógico, mas que vai transformar. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, pregamos a sua palavra que o Senhor colocou no nosso coração sobre o oleiro. Espero que o Senhor tenha falado a cada coração nesta noite, nesta mensagem, nesses minutos que nós passamos aqui refletindo um pouco da sua palavra. Que nós possamos nos tornar cada dia melhores, mais parecidos com Jesus, nas atitudes, nas nossas conversas, onde nós sentamos, nas mesas que nós sentamos, que elas possam ser testificadas pelo amor de Jesus, que onde nós entramos façamos a diferença, que o ambiente mude pela nossa presença, que nós não possamos mudar pelo ambiente, nos moldar ao ambiente, mas que o ambiente mude porque nós chegamos, em nome de Jesus. Que nós possamos usufruir do que Deus tem preparado para nossas vidas, que nós não passamos ano após ano vivendo a mesma vida, o mesmo projeto, sem avançar, porque nós carregamos com nós impurezas no vaso que não nos permite avançar. Mas nessa noite, que nós possamos ter o nosso vaso de barro na mão do oleiro, para nos fazer da forma que Ele quer e como Ele se agrada em fazer de nós, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Tem alguém para Jesus nessa noite que gostaria de dar um passo para Jesus? Ou se sair um pouquinho dos caminhos do Senhor e quer retornar à casa do Pai? Se tem alguém, faça o sinal com a sua mão onde você estiver. Nós iremos orar por você. Nós iremos abraçar você e caminhar juntos nessa caminhada de fé. Tem alguém para Jesus nessa noite? Faça o sinal com a sua mão. Não precisa ter vergonha. Todos nós fizemos isso um dia. E Deus tem pressa em te salvar. Deus tem pressa em andar com você. Não dá para andar sem Jesus. A verdade é essa. O mundo aí fora está terrível, está escuro demais. Mas na presença de Deus nós temos alegria, nós temos um oleiro que trabalha conosco, que nos molda, que trabalha, que anda conosco. Em nome de Jesus, se você quer dar um sinal para Jesus, faça um sinal com a sua mão onde você estiver. Não tem ninguém para Jesus, então vamos. Se você trouxe uma oferta agora, irmãos, e quer trazer a sua oferta aos pés do altar, faça isso agora em nome de Jesus. Um minutinho para você fazer isso. Se você não fez, pode fazer depois pelo aplicativo da igreja, enquanto o louvor canta. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Levante suas mãos para cá, por favor, irmãos. Senhor, meu Deus, aqui estão as sementes dos nossos irmãos que foram colocadas junto ao altar nesta noite. A sua palavra fala sobre multiplicação no reino de Deus. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam ser abençoadas com uma vida de prosperidade financeira, que nunca venha faltar ao pão sobre suas mesas, que ela nunca venha pedir emprestado, mas que ela tenha para emprestar, para abençoar outras pessoas. É como um poço de água, quanto mais água você tira, mais água dá. Em nome de Jesus, que sejam abençoados na vida financeira, que haja prosperidade nas famílias desta casa, em nome de Jesus. Nós abençoamos as famílias em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Vou fazer a última oração, ainda faltam 5 minutos. Tem alguém que precisa de uma oração, de uma unção nessa noite? Porque nós estamos vivendo, tem uns dias aí, mas talvez a pessoa tenha um problema, uma dificuldade que ela vai enfrentar, ou vai passar por algum problema, ou de saúde, que seja qual for ele. Se você quer receber uma oração, faça isso nesse momento, venha até aqui, nós iremos orar por você e encerrar o culto em nome de Jesus. Tem alguém que precisa de uma oração específica nesta noite? Glória a Deus. Pode ficar aqui. Pastor Edson, vamos ungir aqui. A gente vai ungir você. E se você for visitar ela, você coloque as mãos sobre ela, tá? A tia dele vai operar do câncer terça-feira, né? Mas Deus vai estar com ela em nome de Jesus. Eu não sei qual que é o motivo, mas Deus sabe, né? Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Mas Ele tem o melhor para nós. Amém? Ele tem o melhor para cada um de nós. Como eu falei aqui, tudo coopera para o bem. E tudo coopera para o bem mesmo, daquele que ama a Deus. E eu tenho certeza que se você saiu da sua casa nesse dia, você veio até aqui, é porque você ama a Deus. Não faz sentido a gente se reunir por um momento de, sei lá, de comunidade, ou porque nós gostamos de vir aqui. Nós estamos aqui porque existe a presença de Jesus Cristo aqui. E quando há a presença de Jesus aqui, irmãos, a Bíblia diz que todas as vezes que alguém encontrou com Jesus, não saiu da mesma forma. Amém? Não saiu do mesmo jeito. Todo momento que alguém encontrou Jesus, houve uma transformação. O primeiro milagre de Jesus foi na família. O primeiro milagre de Jesus foi multiplicação ou transformação da água em vinho. Eu não sei qual que é o problema, mas Jesus está dizendo para você nessa noite que talvez a água da tristeza da sua vida Ele vai transformar no vinho da alegria. Esse problema que você está passando é muito pouco para Deus. Como o pastor pregou de manhã aqui, um Deus que a terra é o estrado dos seus pés e coloca toda a água do planeta Terra na concha das suas mãos. Esse é o Deus que você serve. O que é um câncer para Deus? O que é uma dificuldade, seja ela qual for para Deus? Não existe, irmãos, dificuldade maior do que o nosso Deus. Muitas vezes nós que fazemos nosso problema maior que Deus. Mas se a nossa fé tiver um alcance onde Deus possa agir, a sua confiança estiver em Deus, Ele vai determinar para você a sua vitória. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão nossos irmãos que chegaram aqui na frente com dificuldades de saúde, talvez dificuldade de relacionamento, talvez dificuldade no casamento, talvez dificuldade em várias áreas da vida. Mas eu quero invocar a sua presença nesse momento na vida dos nossos irmãos, para que eles possam perceber que há um Deus muito maior do que o problema, a dificuldade, um Deus que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, advogado dos advogados. Alguma causa na justiça aqui que esteja emperrada, que o Senhor possa colocar as mãos e trazer a vitória, trazer a solução do problema em nome de Jesus. Pessoas que talvez estão passando por um momento de turbulência, um momento em que não vê mais esperança, um momento que não vê mais uma solução, um momento que não vê mais uma luz no fundo do túnel. Mas eu quero dizer que a luz, a esperança, a solução chegou nesta noite, em nome de Jesus. Que seja um marco de vitória, que seja uma semana que eles vão decretar
a vitória trazida pelo Espírito Santo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Venha abençoar cada irmão, cada irmã nesta noite, em nome de Jesus. Visita as famílias, visita as casas, por onde o rio visita os projetos, visita os sonhos. Que onde cada irmã colocar os pés, que o Senhor coloque o chão para pisar firmes nas decisões a serem tomadas em 2026. Coloque suas mãos sobre cada família, cada irmão nesta noite, em nome de Jesus. Dá vitória, Jesus. Coloque suas mãos. Dá vitória para a sua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. A fonte, Senhor. Tu és o rio. Glória a Jesus. Senhor. Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada, livre de todas as ciladas do inimigo, livre de todas as setas do inimigo. Que a sua família seja blindada pelo poder do Espírito Santo. Amém. Você que vai viajar, que tenha uma viagem ótima. Vamos orar também pelos irmãos que estão retornando, né? Que estão voltando. Em nome de Jesus, que esse ano seja um ano que você possa romper em fé, ser moldados por Jesus. Amém. Essa palavra não é para você ter medo de ser moldado, para você ficar alegre por ser moldado. Amém? Moldado significa melhorado. Muitas vezes a pessoa entendeu errado, né? Você é moldado, você é quebrado, você já está difícil, pastor. Não, irmão. Moldar é com carinho. Moldar é trazer você no centro da vontade dele. E amanhã você fala: nossa, como está tão gostoso experimentar o melhor de Deus para a minha vida, porque eu cheguei na posição que ele quer. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, não só nessa semana, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.